registro de coordenador do GT aqui. Lembrando, tá? Se tem alguns eventos que você consegue fazer alterações. Por exemplo, no termo de adesão, você consegue excluir o termo de adesão que foi enviado. Então você consegue fazer o envio por e-mail. A ficha de registro da escola você também consegue editar. Claro, o encontro não pode estar com status de aprovado e nem com status de enviado. Agora, um caso diferente é o registro de coordenador do GT. Porque, por exemplo, se a gente entrar aqui, os campos estão todos bloqueados, correto? Então, aqui apresenta um aviso de como a gente faz para editar esse coordenador. A gente tem que voltar de novo, vir aqui nas opções. Agora a gente. Wallace, Oi. Wallace, oi, eu vou só te pedir um favor, porque a gente teve um problema aqui, agora que o pessoal conseguiu acessar a reunião. Então, acho que agora está todo mundo aqui. Talvez a gente tenha que voltar para dar uma falada de novo nessas coisas que você acabou de falar, porque a gente estava com a tela aqui aberta e não estava verificando isso, entendeu? E o pessoal acabou de entrar agora. Tá, no caso do. Desde o preenchimento da escola, né? Da criação da escola. Isso, desde a criação da escola. Ok. Que eu Deixa não, eu. eu ta- não tinha nenhuma mensagem aqui, e aí agora que começaram a entrar as mensagens. Eu não sei se o chat estava desatualizado. Ok. Vou fazer aqui. Tá. Então Então, tá, agora os usuários já estão vendo, né? sim, estão Bom, esse daqui. ouvindo, né, pessoal? Só mandar um oi aí dizendo que estão ouvindo. Ah, agora sim, agora sim. Então vamos lá. Ok. Bom, essa daqui é a visão de vocês. Entrando no sistema. A gente tem aqui a lista de escolas. Vocês já cairão diretamente nessa tela aqui. Nela a gente tem algumas coisas, como por exemplo o ciclo. Então, aqui no nosso caso, tem o ciclo um e ciclo 2 que é o ciclo que está ativo. Lembrando que esse ciclo ele se baseia no ciclo do projeto, que no nosso caso aqui é o DF, Apresentações Sistema Ali 2025. Então, nele a gente tem dois ciclos. Ah, no caso aqui, eu vou selecionar o ativo. Lembrando que você só consegue associar escolas ou fazer o preenchimento de encontros e eventos com o ciclo ativo. No nosso caso aqui, não tem nenhuma escola cadastrada. Para associar a escola, basta vir aqui no Associar Escola. Vai ser apresentado o campo do INEP, lembrando que é obrigatório para dar continuidade, então você precisa do código INEP. Fez o preenchimento aqui do código, basta vir continuar. Se tiver tudo certo com o INEP, vai ser apresentado aqui os dados recuperados, no caso, no nosso caso aqui o modelo de escola, que é estadual, o nome da escola, os nossos campos de endereço, que é o CEP, que é editável, então caso não seja o CEP correto, basta vir aqui e editar e fazer a pesquisa. Nossos campos de endereço, que são recuperados com base no CEP que foi preenchido. No nosso caso aqui, a gente tem os campos de endereço, número, complemento, bairro, cidade e UF. Lembrando que apenas os campos de número e complemento são editáveis, tá? Os outros são bloqueados. A gente também tem como recuperados o número de telefone, a situação de funcionamento, o vínculo com o MEC, o número de estudantes e o número de professores. Descendente tem os níveis de ensino. No caso aqui, o Ali ele tem que fazer o preenchimento de pelo menos um deles. No nosso caso aqui, eu vou colocar anos iniciais e finais. Mas você pode selecionar os três também, se for necessário. Vindo aqui, a gente tem os dados do responsável. No nosso caso aqui, a gente tem três cargos: diretor, coordenador e supervisor. Selecionou. E agora vem para a parte do preenchimento das informações. Lembrando que são campos obrigatórios, tá? Então, se você tentar confirmar aqui, vai dar um erro. E falando, né, de campo obrigatório. Eu vou fazer o preenchimento aqui. Colocar a data de nascimento, um e-mail. E um caso aqui é o telefone e o celular. Não precisa ter os dois preenchidos, tá? Precisa de pelo menos um deles. No caso aqui eu vou fazer o preenchimento só do celular. Tudo preenchido, confirmou. A escola já vem aqui para a nossa lista de escolas. Então agora a gente tem aqui como apresentação uma escola associada, que é a Ebenael Machado de Lima.
a gente tem a situação do encontro e a nossa opção de excluir. Lembrando que a gente só consegue excluir escolas que não possuem encontros aprovados. Então, por exemplo, aqui no encontro 1, se ele já tiver sido aprovado, você já não consegue mais excluir essa escola. Só nesse caso aqui. Entrando, aqui a gente tem a nossa lista de encontros. Então, a gente apresenta aqui o nome da escola e o ciclo que ela está associada. Os nossos encontros, no nosso caso aqui a gente só tem o primeiro encontro. E a nossa lista de opções. A gente consegue entrar aqui nos dados da escola ou solicitar uma desistência. Dados da escola, a gente consegue fazer a atualização com base no INEP, então, caso seja necessário atualizar algum dado, a gente consegue ainda fazer a edição do endereço, dos níveis de ensino e os dados do responsável. Também a gente consegue fazer essa alteração. Lembrando que fez a alteração e salvou, vai ficar salvo aqui no histórico de responsáveis, tá? Então, é isso. Como eu não quero alterar nada, eu vou aqui em cancelar. E vindo aqui, a gente também tem a opção de desistência. Solicitar a desistência, ela fica liberada a partir do primeiro encontro, até o final do ciclo, durante os encontros intermediários ali. Então, caso seja necessário solicitar uma desistência, basta vir aqui, caso a escola desista do programa e tudo mais. Solicitar a desistência, a gente consegue fazer o envio dela por e-mail. Então, no caso aqui, vai ser enviado para o e-mail do responsável que está cadastrado, a data da solicitação que você consegue preencher, o motivo da desistência e a justificativa. Então, vai ser enviado o e-mail para o responsável e se ele aprovar, a desistência dela vai ser aprovada no sistema também. Ou a gente pode fazer para o upload do termo. Então, caso seja necessário, a gente consegue fazer o upload aqui. Aqui tá errado, tá? Tá termo de visita, aqui deveria ser termo de desistência. Então você consegue fazer o upload do arquivo aqui, lembrando que se for por upload, a partir do momento que você confirmar, a escola já vai estar como desistente no sistema. Como eu não quero desistir da escola, vou cancelar. E aqui no primeiro encontro, a gente é apresentado os eventos que ele possui, né? Então, a gente tem a apresentação, termo de adesão, ficha de registros da escola, ficha de registro de coordenador do GT, radaralho mais devolutiva, registro de participante e termo de visita. Então, você consegue vir aqui e acessar eles caso já tenham sido preenchidos. No nosso caso aqui, nenhum deles foi preenchido. Então, é isso. Para fazer o preenchimento desses eventos, basta você vir aqui no canto direito, a gente tem uma setinha de detalhar eventos do encontro. Basta vir aqui e clicar, que a gente já entra no primeiro encontro. No nosso caso aqui é apresentado os mesmos eventos que a gente tem na tela anterior, só que aqui para o preenchimento, né? A gente tem a apresentação. A apresentação a gente consegue escolher uma data aqui, né, de quando foi apresentado para a escola. No nosso caso aqui foi dia 20 de 3 de 2025. Confirmou, já foi preenchido aqui o checkzinho, a data em que foi criado e a data em que foi realizada essa apresentação. Lembrando que a gente consegue editar aqui a data, tá? Enquanto estiver com o encontro não enviado ou com o status de recusado. A gente consegue fazer edições dos eventos. A partir do momento que estiver como enviado ou como aprovado, a gente não consegue alterar. Termo de adesão, a gente seleciona, entra aqui também. Da mesma forma da desistência, a gente consegue fazer por dois tipos. Que é enviando o termo por e-mail, que vai ser enviado para o e-mail do responsável, ou pelo upload. Lembrando que pelo termo por e-mail precisa da aprovação do responsável, então ele só vai ser aceito no sistema a partir do momento que o responsável aceitar o termo. Ou a gente pode fazer aqui por upload, caso tenha o arquivo, né? No caso aqui, o termo de adesão, a gente consegue selecionar um arquivo, basta vir aqui nesse botãozinho azul. No caso, não deve estar aparecendo para vocês, mas para mim abrir uma caixinha de seleção de arquivo aqui do Windows. Selecionei o arquivo, lembrando que tem que ser um arquivo PDF de até 5 megabytes. É o máximo que o sistema suporta. Aqui, como vocês podem ver, já foi preenchido com o arquivo que eu selecionei. E caso não seja, basta vir aqui em excluir e selecionar um novo arquivo. Como está tudo certo, eu vou vir aqui em confirmar. Esperar ele fazer o envio.
Pronto, já foi enviado e já apresenta aqui como aceito. Lembrando que, se tiver sido enviado pelo responsável, esse status aqui vai depender da situação do termo, tá? Caso você só tenha enviado, ele vai ficar como enviado, e caso o responsável tenha aceito, ele vai ficar como aceito aqui também. Ficha de registros da escola, entrando aqui, a gente tem o coordenador pedagógico, então você vai fazer o preenchimento. Lembrando que são campos obrigatórios, telefone, a data de nascimento e a data da realização do evento. Quantitativos da escola, a gente leva em base aquelas opções que foram selecionadas lá na associação da escola. Então a gente tem aqui, no caso, eu selecionei os anos finais e anos iniciais. Então, para fazer o preenchimento, basta vir aqui nesse lapisinho aqui debaixo das ações. Clicou, abriu os campos, você vai digitar a quantidade de turmas, a quantidade de estudantes e a quantidade de professores. Tiver tudo certo, basta vir aqui e caso não queira fazer o preenchimento agora, basta vir aqui no xizinho. Anos finais, mesma coisa. Lembrando que para você dar continuidade, você precisa fazer o preenchimento, tá? Ok, fiz o preenchimento, você consegue editar da mesma maneira. E agora apresenta aqui o total geral. Então, a quantidade de turmas, a quantidade de estudantes e a quantidade de professores. E a gente também tem um campo de observações, lembrando que é opcional, então fica a par do ALI se vai preencher ou não. Então, estando tudo certo, basta vir aqui em confirmar. Confirmou? Beleza. Levando é da mesma forma da apresentação, tá? Então você consegue fazer a edição dos arquivos do termo que foi enviado, é, da ficha de registro da escola, e é isso. Registro de coordenador do GT. É, o sistema vai perguntar, né, se o coordenador do projeto é o responsável pela escola. Se for sim, você seleciona, ele já vai recuperar os campos que estavam lá nos dados do responsável da escola. Então, o nome, CPF, data de nascimento, e-mail e celular. Lembrando que nome, CPF e data não são editáveis, tá? E a data da realização do evento. Telefone é a mesma lógica, precisa ter pelo menos um deles. E caso não seja ele, é só vir não. E aqui vai estar os campos para ser preenchidos de forma manual. Eu vou selecionar assim aqui e a data da realização do evento aqui. Confirmou, fez o preenchimento aqui do evento. Só que diferente dos outros eventos, na hora de editar, a partir do momento que você entrar aqui, você vai perceber que os campos estão todos bloqueados. Você não consegue fazer essa edição por aqui. Inclusive aparece uma atenção aqui. Para alterar o coordenador e ver histórico de alterações, acesse Editar Coordenador no menu Ver opções na tela de encontros. Então, para isso é necessário voltar, vir aqui em ver opções. Agora a gente é apresentado aqui também o editar coordenador. E aqui você vai conseguir fazer essa alteração. Lembrando que da mesma forma do responsável, ele vai ficar aqui salvo no histórico, tá? Ok. Vindo aqui a gente tem o nosso radar ali mais devolutiva. Entrou, o radar ali inicial. São três dimensões. A primeira delas sendo o uso de tecnologias educacionais digitais. São 7 perguntas. Então você vai fazer o preenchimento aqui. Apresenta aqui a justificativa, o campo de observação, né? Aqui no caso é opcional. Então, se tiver algum obrigatório, vai ser necessário fazer o preenchimento. Mas a gente pode seguir aqui. Opcional, opcional, opcional também. Lembrando que você só vai conseguir passar para a próxima dimensão caso todas as perguntas estiverem respondidas, tá? Só vai continuar. A gente veio aqui para a segunda dimensão, que é engajamento das escolas na adoção de novas metodologias educacionais. São 8 perguntas, mesmo modelo dos outros. Fazer o preenchimento. Ok, fez o preenchimento, já ficou liberado. Lembrando que você pode voltar para a tela anterior, só que a partir do momento que você voltar para a tela anterior, essa tela aqui não vai ficar salva e você vai ter que fazer o preenchimento de novo, tá?
Só vai continuar. E chegamos na terceira dimensão, que é competências empreendedoras e digitais do corpo docente da gestão escolar. São 9 perguntas, mesma forma da outra. Fazer o preenchimento aqui. É isso. E agora a gente tem aqui o botão de enviar respostas. Caso precise, você consegue fazer alteração nas telas anteriores também. Enviou a resposta, salvou o questionário. Já está aqui preenchido e enviado a data que foi feito, né? Caso precise editar, fez algum preenchimento errado, basta vir aqui e fazer a alteração. Lembrando que você tem que ir até o final e enviar a resposta de novo. Voltando, a gente tem aqui o registro de participantes. Os dois aqui são obrigatórios, tá? Então você só vai conseguir finalizar o registro caso tenha participantes e caso a ficha de consentimento LGPD tenha sido selecionada aqui. Bom, para adicionar participante, basta vir aqui em adicionar participante. Vai vir aqui para essa telinha de registrar participante. Você vai, no caso, como é o primeiro encontro, aqui você vai ter que fazer o cadastro dos participantes manualmente, tá? Então, vai precisar selecionar um CPF, nome do participante, um e-mail, a data de nascimento e um telefone. São campos obrigatórios também, tá? Confirmou, já foi adicionado aqui o participante. Caso precise, você consegue excluir ou editar. Agora a gente tem o upload de ficha de consentimento LGPD, que já ficou liberado aqui depois que a gente adicionou o participante. No caso, abriu a telinha aqui para mim também, não vai apresentar para vocês, mas basta você selecionar o arquivo, mesma forma dos outros termos, tá? Arquivo PDF de até 5 megabytes. Selecionou, caso esteja errado, basta vir aqui em excluir e selecionar um novo arquivo. No nosso caso aqui está tudo certo. A gente vem para finalizar registro. Vai vir a telinha de confirmação, você confirma que a assinatura de todos os participantes selecionados consta no documento carregado? Se sim, confirmar. Esperar agora carregar. Pronto, lista de participantes cadastradas com sucesso. E aqui já está também a data de criação. E a gente vem aqui para o nosso último evento, que é o termo de visita. No caso aqui eu vou fazer por upload. Diferente do termo de adesão, a gente tem a data de visita e o tipo de visita. Se foi presencial, se foi virtual, né? Nesse caso aqui eu vou selecionar também o arquivo. Já selecionei. A data da visita. Colocar dia 26 mesmo e confirmar. Confirmou? Já fez o preenchimento de todos os eventos, tudo certo. Os dois termos estão com o status de aceito. O nosso encontro aqui ele vai ficar disponível para enviar para o consultor. Então, clicando aqui no enviar para aprovação. Pronto, o primeiro encontro já foi enviado. Já não está mais com vocês, né? No caso, vocês já não conseguem mais editar. Então, só visualizar o que foi preenchido. Isso com todos os eventos. Voltando aqui. Opa. Voltando para a tela de encontros, a gente está aqui com o primeiro encontro enviado e agora está com o consultor. Eu vou entrar aqui com o perfil de consultor só para a gente fazer a aprovação desse encontro. Então, para o consultor, ele consegue ver aqui a lista de ALIs. Ele consegue ver aqui, por exemplo, o nosso ALI é o Guilherme Nonato, ele está com escola ativa e um encontro pendente. Então, para o consultor, ele é a única pessoa que consegue fazer a aprovação de encontros aqui no sistema. Então, para ele, a gente tem uma funcionalidade aqui diferente, que é se aprovar e devolver encontros. Quando tiver encontros para aprovar, vai aparecer a quantidade aqui em cima. No nosso caso, aqui tem um aguardando para aprovação, então o consultor ele vai conseguir ver qual é a escola, qual é o código da escola e qual foi o Ali que fez esse envio. E consegue acessar aqui os eventos pelas tags. Então, a apresentação, apresenta a data de realização, termo de adesão, a mesma coisa, ele consegue fazer o download, ficha de registro da escola, o radar Ali mais devolutiva e assim por diante. Lembrando que esse resultado do radar inicial aqui a gente consegue acessando as tags, tá? Então, apresenta aqui o nosso gráfico. é, as dimensões, né, o resultado de cada uma,
as respostas e perguntas foram preenchidas e assim por diante. Lembrando que a gente consegue baixar por PDF também. Bom, caso esteja tudo certo, o consultor ele vai fazer a aprovação e caso tenha que fazer alguma alteração, ele vai vir escrever aqui a informação do que precisa ser alterado e vai confirmar a devolução. Então, já voltou pro Ali de novo. Eu vou fazer tudo com o perfil de consultor agora, tá? Mas é a mesma maneira para vocês, o preenchimento. Bom, como vocês podem ver aqui, o nosso encontro está recusado. E agora vocês já conseguem voltar a fazer alterações, nos eventos, tá? Caso eu tenha feito as alterações foram pedidas, você consegue ver aqui na justificativa, lei justificativa, quando é que foi recusado o encontro, e a justificativa do consultor. Caso eu tenha feito todas, as alterações, basta vir aqui em aprovar, enviar para aprovação novamente. Já foi para o consultor. O consultor verificou que foi tudo feito certinho, aprovou, confirmou, pronto. Aí a gente já está com o primeiro encontro da escola aprovado. Deixa eu entrar aqui de novo no Ali. Ok. Primeiro encontro aprovado, a gente já não consegue editar nada desse encontro e já é criado aqui para a gente automaticamente o segundo encontro, no caso aqui, que está com status de não enviado. O segundo encontro ele tem os eventos de matriz SWOT, matriz GUT, problema e solução, registro de participantes e o termo de visita. Mesma coisa do primeiro, para fazer o preenchimento, vim aqui em detalhar eventos. Segundo encontro não enviado, os eventos ficam aqui. Matriz SWOT, basta vir aqui selecionar. A gente tem aqui 3 matrizes SWOTs. No caso, é obrigatória apenas uma, mas caso seja necessário, você pode fazer o preenchimento das outras também. Vou entrar aqui na matriz não criada uma, que é obrigatória. Entrando, a gente tem aqui a nossa oportunidade. Teste oportunidade. Fez o preenchimento, lembrando que são campos obrigatórios, tá? Fatores externos, a gente tem as oportunidades. Vou só copiar aqui. Adicionou aqui. Vem adicionar item. Pronto. Caso precise excluir, basta vir aqui na lixeirinha e excluir. Caso precise adicionar mais um, basta vir aqui, selecionar e adicionar outro item. No caso é porque é a mesma descrição. Então, só editar aqui, já consegue adicionar. As ameaças, mesma coisa, adicionar item. Fatores internos, a gente tem as forças, mesma coisa, adicionou item. E as fraquezas, adicionou item aqui também. Fez o preenchimento de tudo, salva a matriz SWOT. Salvou. A gente já tem aqui a nossa primeira matriz SWOT, que é o teste oportunidade. E caso vocês queiram, vocês conseguem fazer o preenchimento das outras matrizes também. Mesma coisa da primeira. Ok, fez o preenchimento da obrigatória, voltou aqui. O evento já está realizado, né? No caso, já está com o checkbox preenchido e a data em que foi criado. Descendo, a gente tem a nossa matriz GUT. Entrando aqui na matriz GUT, a gente tem as nossas ameaças e nossas fraquezas, que são recuperadas da matriz SWOT. Então, as ameaças e fraquezas da SWOT 1. A gente consegue aqui ranquear, né, essa gravidade entre 1 e 5. Ok. Fez o preenchimento de todas, apresenta o resultado. Então, no caso é gravidade vezes urgência vezes tendência. Então, apresenta o resultado aqui. Mesma coisa com as outras. É isso. Fez o preenchimento de tudo, salvou a matriz GUT aqui. Matriz GUT já preenchida, a data de criação e o horário. A gente vem aqui para o nosso problema e solução. Bom, o problema e solução é que a gente tem como prioridade com base na GUT, então, pelo aquele cálculo que a gente fez. No caso aqui, a prioridade, o primeiro é a nossa fraqueza, que é recuperado da matriz SWOT. No caso é porque eu escrevi lá fraquezas, mas aqui estaria outro nome, né? E a nossa solução. Lembrando que é campo obrigatório, tá?
Fez o preenchimento das duas. Tudo certo. Salvar problema e solução. Problema e solução salvo. Data de criação e horário. E a gente vem aqui para o registro de participante. Registro de participante, mesma coisa do encontro anterior. Adicionar participante. Caso o participante já tenha sido cadastrado em algum outro encontro dessa escola, basta vir aqui, digitar o CPF dela e vir aqui na lupa. Como eu já tinha me cadastrado no encontro anterior, já está tudo salvo, ele já recupera tudo aqui. Então não precisa fazer o preenchimento de novo. Confirmou? Vem aqui para o upload da ficha de consentimento LGPD. Fez o preenchimento, finalizar registro aqui. Confirmou? Registro de participantes concluído. E o nosso termo de visita aqui. Fazer o preenchimento para o upload de novo. A data de visita presencial, ok. Bom, como vocês podem ver, tudo já foi feito aqui. O termo de visita está como aceito, então a gente já consegue fazer o envio para aprovação do consultor. Enviou, o consultor já recebeu. Você já não consegue mais editar. Lembrando, você consegue baixar as informações em PDF. A matriz SWOT você consegue visualizar aqui, a matriz GUI você consegue baixar em PDF também, e assim por diante. Ok, o consultor está aqui, o segundo encontro enviado, ele consegue acessar os eventos desse encontro. Estando tudo certo, ele vai fazer a aprovação. Aprovou, confirmou. Voltando lá para o nosso ALI. A gente já está aqui com o segundo encontro aprovado e o nosso terceiro criado. Aqui no nosso caso, a gente já chegou nos encontros intermediários, que será o mesmo padrão até a criação do encontro final. Então a gente tem aqui o plano de ação, registro de participantes e o termo de visita. Entrando aqui no terceiro encontro, a gente tem os eventos aqui, sendo ele o plano de ação. Entrando aqui no plano de ação, a gente tem um objetivo geral. É obrigatório também. Vou colocar aqui objetivo geral. Confirmou? Você consegue vir aqui e editar, caso seja necessário. E aqui a gente consegue adicionar uma ação. Adicionando da ação, a gente tem nome da ação, teste nome, a situação, se ela foi não iniciada. Não iniciada, a gente tem uma previsão de conclusão aqui. E caso tenha sido iniciada, a gente apresenta aqui a data de início e a previsão de conclusão. Vou colocar aqui como dia 5 e a previsão de conclusão. Como a gente colocou como a situação iniciada, foi aberto outros campos aqui para a gente. Deixa eu voltar aqui. Deu para perceber que sumiu aqui, né? Vou colocar iniciada aqui. Vou colocar uma data de novo. E aqui a gente é apresentado novos campos, como o número de alunos alcançados pela ação e declaração de participação dos alunos. Como campo obrigatório, a gente tem o responsável, é obrigatório fazer o preenchimento. O número de alunos alcançados pela ação é opcional, mas caso você faça o preenchimento, o campo de declaração de participação dos alunos se torna obrigatório também. Então, arquivo PDF de até 5 megabytes. Eu vou deixar ele aqui em branco. Descrição da ação é obrigatório também. Resultados esperados é obrigatório também. A gente tem aqui o nosso indicador, que é opcional. E a gente tem aqui a nossa forma de viabilizar. No caso aqui, para vocês, terão outras formas de viabilizar. No nosso caso aqui é um ambiente de teste, então as opções aqui são meio esquisitas mesmo. Eu vou selecionar aqui uma delas e a observação, que é opcional também. Todos os campos obrigatórios tenham sido preenchidos, basta vir aqui em confirmar. Confirmou. E a gente já tem a nossa ação aqui. Então a gente tem o nome dela, o responsável pela ação, o status dela e, no caso aqui, foi iniciada em dia 26 de 3 de 2025. Caso você precise, você consegue excluir e fazer a edição. Na edição, agora a gente é apresentado outros status, que é suspensa. Então, suspensa some os campos aqui.
e concluída. Então, é preciso fazer o preenchimento da data de início e a data de conclusão. Eu não vou fazer essa edição aqui. Ok. Você consegue baixar esse plano de ação por PDF. Clicar no baixar aqui, ele apresenta aqui o plano de ação, os dados da escola responsável, o área responsável, o projeto, o ciclo, o objetivo, né, da ação, o coordenador e as ações adicionadas. Então, recupera aqui a descrição da ação, o resultado, o indicador, forma de viabilizar a observação, a data de início e a previsão de conclusão. Caso seja necessário, você consegue editar, adicionar outra ação aqui também. Eu não vou fazer isso. Ok. Como vocês podem ver, já foi preenchido aqui o plano de ação. A gente tem aqui o nosso registro de participante de novo. Mesma situação dos outros. Como eu já tinha participado, basta vir aqui em pesquisar e confirmar. E termo de adesão, finalizar registro. Ok. E o nosso termo de visita. Ok, enviar aqui para o consultor. O consultor aprovou o terceiro encontro. A gente já tem nosso quarto encontro. Bom, como eu tinha dito, né? A partir do terceiro encontro são encontros intermediários. Então são os mesmos eventos durante é, todo o ciclo, né? Até a criação do encontro final. Então aqui crio de novo nosso plano de ação, registro de participante e termo de visita. Para não ficar tendo que explicar a mesma coisa, eu vou fazer o preenchimento até a liberação do nosso botãozinho de encontro final, tá? Então, é a mesma coisa, fazer o preenchimento. Ah, uma coisa, o plano de ação, na hora que vocês entram aqui, vocês podem ver que ele recupera o nosso encontro, o nosso plano de ação do encontro anterior. Então, ele é apresentado aqui as nossas ações. Então, você consegue fazer edição dos encontros anteriores, adicionar uma nova ação e finalizar plano. E se finalizar plano aqui, ele é em caso em que no encontro 4 aqui, por exemplo, eu não consegui, não tem nada que eu possa fazer, alterar, né? Basta vir aqui em finalizar plano, que ele já vai fazer o preenchimento ali do nosso evento, tá? Ele não vai sumir com as nossas ações nos próximos encontros, não. A gente vai conseguir acessar e editar da mesma forma. É só em caso de que não teve nenhuma ação nova ou não conseguiu editar nem nada do tipo. É só para fazer esse preenchimento aqui do evento. Deixa eu fazer aqui o preenchimento desse participante. Vai ser um processo bem repetitivo, tá? Até o nosso oitavo encontro. Wallace, enquanto você vai Oi. preenchendo aí, eu vou comentando aqui algumas coisas, que eu acho que aí fica mais tranquilo aí, né? Até chegar lá no Uhum. encontro final. É interessante que na medida em que você cria o plano de ação, todas essas ações você vai realizando até o final do plano, né? Então é aquilo que ele falou, a hora que você concluir uma ação, ela vai estar, né, concluída. Então, toda vez que você for preencher um encontro, você atualiza essas informações. Ah, uma palestra na escola é, foi, foi feita, então concluiu essa ação. Ah, visita ao Instituto Federal é uma outra ação. Então, isso vai acontecer mais para o final, então você só bota ali nas observações. A visita será realizada em setembro. Então, o sistema sempre vai te pedir para atualizar as ações do plano. Então, você vai atualizando, se ela foi concluída, né? Se ela não foi concluída, você diz quando que vai ser. Enfim, é muito simples, não precisa grandes textos, enfim, é só mesmo para você ir atualizando o que está acontecendo. E aí, no final,
isso vai, quando você encerrar a última ação, né? Aí a gente já vai partir lá para o encontro final. Enquanto o Wallace está. Quando você acabar aí, Wallace, você me fala, que eu não estou acompanhando aqui qual encontro você está. Tudo bem, eu tô no sexto aqui já. Tá. Então, acho que umas coisas que são importantes, né, que o Wallace colocou aí, a hora que você fecha um encontro, né, você não consegue mais mexer nele. Então, é importante que vocês olhem bem direitinho tudo que está sendo feito, se está ali tudo direitinho, se os documentos estão ali, porque a hora que fechou, você não consegue mais abrir e voltar, né? Enquanto não fechou, você consegue fazer as modificações, que são necessárias. Hoje o sistema tem uma atualização bem bacana aí, que é lá na ficha de participantes, que ele já puxa os dados de todo mundo pelo CPF. Antigamente a gente tinha que colocar nome, telefone, CPF, enfim, todos os dados. Agora não, agora você coloca ali, como ele falou, e ele já puxa esses dados, e fica super fácil, né? Outra coisa que eu acho que é importante, que já surgiram algumas dúvidas em alguns outros estados, que eu acho que é legal de falar para vocês, esse primeiro encontro, a gente tem um primeiro encontro no sistema, e a gente tem os encontros lá no manual, né, na metodologia. Então, por exemplo, os 3 primeiros encontros da metodologia, que estão lá no manual, eles representam um primeiro encontro no sistema. Então, vocês vão ver que lá na metodologia tem, né, todo o início, ali a ficha de descrição da escola, depois aí você tem a SWOT, depois você tem a GUT, aí, né, isso tudo a partir, óbvio, do diagnóstico. Só que isso você faz em 3 dias, de acordo com a metodologia, né? É o acordo o que tá lá no manual. Mas você vai registrando no sistema e só fecha esse encontro quando você realmente colocar o último item, tá? Então, é bem tranquilo, assim, porque tem gente que diz, mas eu preciso para continuar, como é que eu preciso, para fechar o encontro, eu preciso fazer a matriz SWOT, e eu ainda não fiz isso no primeiro encontro. Não, não vai fazer no primeiro encontro, você vai fazer mais lá na frente. Só que o encontro do sistema, ele é o encontro 1 do sistema, ele corresponde aos 3 primeiros da metodologia. Então, a gente pode dizer que é um 3 em 1 aí, tá? Então, acho que isso é uma dúvida que sempre vai aparecer. É... e a outra coisa que o Wallace acabou de falar, que é a questão ali na forma de viabilizar, ele vai aparecer sempre alguma coisa do tipo solução Sebrae. Então, por exemplo, se você pegar uma solução do Sebrae, se aquela ação ali que você fez, vamos supor, gibis, né? O gibis é uma solução que a gente tem, são uns livrinhos em quadrinhos, né? Umas histórias em quadrinhos sobre educação empreendedora. Então, se você ofereceu gibis, né? Se o seu estado, o seu consultor, né, o seu gestor disponibilizou algumas soluções Sebrae para para as suas escolas, e você disponibilizou, você vai colocar isso no teu plano de ação. Então, na hora de dizer a forma de viabilizar vai ser solução Sebrae. Então, se eu coloquei distribuir gibis nas escolas, ok, então isso é uma solução Sebrae. Agora, se de repente eu fiz uma parceria com o Instituto Federal e eu vou oferecer palestras para as minhas escolas em parceria com o pessoal do Instituto Federal, eu coloco ali parceiro, né? Então, assim, o sistema normalmente ele mostra isso, né? Não sei como é que agora vai mostrar, mas normalmente é alguma coisa nesse sentido, né? É, então, acho que são coisas assim que dá para a gente ir esclarecendo para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É, Eu já tô no encontro final aqui, se quiser já apresentar pra eles. Muito. tá. Maria colocou aqui, bom dia. Os palestrantes poderiam falar mais devagar, tá muito rápido, então vamos tentar falar um pouquinho mais devagar. É, a Maria também tinha perguntado ali sobre a questão dos participantes. A gente pode sim, nos encontros, adicionar quantos participantes estiverem na reunião. Então, se tiver 3, 4, enfim. Porque o GT vai ser sempre assim, quer dizer, você nunca vai ter o GT completo na reunião. Então, se o teu GT tiver 6 pessoas,
Pode ser que num dos encontros o teu GT, o teu número de participantes seja menor, ou às vezes uma professora nova participa, enfim, é um pouco variável, tá? Então, vocês colocam o número de pessoas que estão ali. Bom, então vou deixar o Wallace continuar, que ele já terminou ali, depois a gente continua com as perguntas. Bom, no nosso caso aqui, o encontro final está no encontro 10, só que no sistema ele fica disponível a partir do oitavo encontro, tá? É porque, como é o nosso ambiente de teste, de vez em quando acontece alguns bugs, e um deles é que o botão de encontro final não está aparecendo. Mas eu consegui encontrar uma escola aqui que já estava com o encontro final montado, tá? Bom, no caso do oitavo encontro, quando você chegar no oitavo encontro aqui e ele estiver com o status de não enviado, vai apresentar um botãozinho aqui de encontro final. Aí você vai clicar nele e vai aparecer uma telinha de confirmação se você realmente deseja fazer a criação do evento e tudo mais. Confirmou, os eventos do oitavo encontro se tornarão esses que está no 10 aqui, que é o radar área mais evolutiva, avaliação do problema de solução, avaliação da jornada, o registro de participantes e termo de visita. Lembrando, fica disponível a partir do oitavo, tá? É, no caso, eu acabei criando o encontro final sem querer, só por curiosidade ou algo do tipo. Bom, entrando no encontro, você tem um botãozinho de excluir encontro final. Excluindo o encontro final, ele vai voltar a ser um encontro intermediário, apenas com plano de ação, registro de participantes e termo de visita. E o botãozinho vai voltar a aparecer do encontro final, caso você queira criar ou não. Bom, aqui no encontro final, a gente tem o radar área mais evolutivo, que é o nosso radar final, né? Fizemos aquele primeiro no primeiro encontro, e agora a gente faz ele no final também. Lembrando que são as mesmas dimensões e as mesmas perguntas, tá? No caso, é para a gente fazer um comparativo, né, de evolução durante o programa Ali. Então, fazer aqui o preenchimento da nossa primeira dimensão. É a mesma coisa daquele primeiro, tá? Então, salvou e continuou, vai para a segunda dimensão. Então, as mesmas perguntas. Opa, todas as perguntas precisam estar respondidas, tá? Para poder ficar liberado para você continuar. Aqui, concordo também, concordo totalmente. Ok, fiz o preenchimento, enviei respostas. A da área mais evolutiva do radar final já foi preenchido. Caso você, como Ali, queira ver o resultado e ainda esteja com o encontro de não enviado, basta você vir aqui para as telas dos encontros e clicar aqui na tagzinha do radar área mais evolutiva. E aqui você vai ver uma comparação entre o radar inicial e o radar final. No caso do radar inicial, vai estar em pontilhadozinho aqui, tracejado em azul, e o radar final nesse roxo aqui contínuo. Então, você vai ter aqui tanto o resultado do radar inicial quanto do final. Da mesma forma do radar inicial, você consegue vir aqui e baixar em PDF também. Bom, entrando aqui no encontro final, a gente tem a variação do problema e solução. Entrando aqui, a gente tem aqueles problemas que foram levantados, né, no segundo encontro. Você vai colocar de escala de 0 a 10, de quanto foi resolvido, né? Tem uma observação aqui que é opcional. Então, vou colocar aqui tudo, 9. Ok, fez o preenchimento, salvou. Pronto, nosso evento de avaliação do problema e solução já foi criado. A gente vem aqui para nossa avaliação da jornada. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda o Sebrae. Vou colocar 10. Tem uma observação também que é opcional. Confirmou. É isso. E a gente vem para o nosso registro de participantes de novo. Vou adicionar aqui de novo o meu. Ah, é porque tô em outra escola, né? Então. é. Lembrando que ele só pega da mesma escola. Então, mesmo se esse CPF aqui está em outra escola, ele não vai ser reconhecido aqui. Ok, confirmou.
Ficha de consentimento, termo de adesão, finalizar registro e ok. E o nosso termo de visita. Pronto, e já fica disponível aqui para a gente enviar para aprovação. Mas como eu não estou como consultor nesse projeto aqui, eu não vou conseguir fazer a aprovação. Então, vamos levar em consideração que a gente fez o envio e foi aprovado, tá? Então, a gente vai aqui na lista de encontros. Aqui o 10º encontro vai estar igual aos outros. 10º encontro aprovado e a data em que foi aprovado. E você já não vai conseguir mais fazer edição de nenhuma informação aqui desse 10º encontro final. Então, a partir do momento que o encontro final foi aprovado, o atendimento dessa escola foi finalizado no sistema. E é isso. Vamos partir para as dúvidas? Acho que sim. Vamos abrir para as perguntas aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Wallace, para começar aqui. O termo de visita, antigamente a gente só enviava o link ali para o coordenador GT e ele assinava, que inclusive foi a informação que eu acabei de dar aqui no chat. Eu vi ali que tem alguma coisa para colocar, você para inserir, você tem algum documento para colocar no termo de visita? O termo de visita ele ainda pode ser enviado sim por e-mail. Então, é o mesmo padrão anterior, só que também consegue fazer pelo view do upload, né? No caso, tem um padrão do termo de visita, é, que você consegue as assinaturas do pessoal que participou e você faz esse upload no sistema. Tá, No esse caso, não é seria o com. registro de participantes? Porque o registro de participantes você Não, coloca ali e também e anexa o impresso. no termo de visita também a gente tem, o Glaucia, a Ah, opção. então tá. Uhum. Então, mas Aí é um outro é documento um ou é o outro mesmo documento, documento? isso. Ah, ok, esse é novo, ok. Aí, no caso, é um arquivo que normalmente fica com a gestão do estado, tá? Tanto do termo de visita, quanto do termo de adesão e assim por diante. Certo, é que o termo de visita é o termo, aquele que eles vão colocando quinzenalmente, ou enfim, à medida em que vão fazendo os encontros. Então, esse termo tem que pegar com a gestão e eles têm que assinarem toda vez que forem fazer uma visita na escola. É isso? Isso, caso não tenha enviado por e-mail, né? É mais Ah, quando o ok. pessoal não utiliza muito o e-mail, a gente acaba indo pelo upload. Porque ele gera um linkzinho ali. Você pode Uhum, mandar por sim. e-mail para o coordenador dá o ok lá e ele já fecha o encontro para você, quer dizer, viabiliza o encontro para você mandar para o seu gestor, para o seu orientador ou seu consultor, né? Isso. Ok. Aí algumas perguntinhas aqui no. Alguém quer fazer perguntas, gente? Só. Deixa eu ver se tem alguma dúvida por aqui. Tem a Pessoal, Daniele. Haverá suporte técnico para nos auxiliar ao longo do ano? Sim, a gente tem o suporte do Edu, que é por e-mail. Eu vou colocar o e-mail aqui no chat. Ó, aqui. eu vou abrir o microfone daqueles que estão com primeiro da. Acho que Maria Eduarda está com a mãozinha levantada, e aí depois vou abrindo dos outros, pode ser? Vamos ver aqui, peraí. Esse é o nosso e-mail do Pronto. suporte. Lembrando que normalmente a gente auxilia, em caso de dúvida de metodologia, entrar em contato com o consultor, com o gestor, né? E o suporte do. É claro que a gente também responde, no que for possível, mas normalmente a gente dá preferência para bugs que aconteceram no sistema, erros e assim por diante. Pessoal, até complementando o que o Wallace acabou de falar, é importante que quando vocês tenham alguma dúvida, o que que eu devo colocar no sistema, conversem sempre, inicialmente, com o sênior ou com o orientador de vocês, ou com o gestor do seu estado, tá? Agora, se geralmente quando dá um bug no sistema, a gente já tem conhecimento, né? E a gente avisa os gestores, né? Porque se está dando bug para vocês, geralmente está dando bug para todos os agentes de todo o Brasil, inclusive de quase todas as modalidades.
Agora, se vocês têm dúvidas técnicas do sistema, por favor, utilizem o e-mail, os meninos sempre respondem, né, o mais rápido possível, mas tentem já conversar com os seus sêniores, porque algumas dúvidas não precisaria ir para o e-mail do suporte, né, porque é alguma questão metodológica. Um outro caso Certo. também em relação aos bugs e erros, pode acontecer de ser bugs individuais, então é importante notificar no suporte, porque pode ser que a gente não tenha conhecimento daquele em específico. A gente, normalmente, quando é algo geral, a gente consegue reconhecer ele rápido, né? Quando é um caso individual, fica mais difícil para a gente é, saber se está ou não ocorrendo. Então, é importante enviar sim no e-mail esse caso. Ok, eu já liberei, Maria Eduarda, seu microfone. Você consegue falar aí? Olá, tudo bem? Oi. Meu nome está como Maria Eduarda, mas na verdade meu nome é Osaneide, eu estou no Teams da minha filha, porque ele é compartilhado com a universidade dela, então eu entrei pelo Teams dela. Meu nome é Osaneide, eu Ah, sou legal. Ali daqui de Uberlândia, tá bem? Tá bom. Obrigada aí pelo treinamento, tá maravilhoso, estou entendendo tudo e com muitas dúvidas também. Eu entrei dia 1º de março, foi no lugar de outro Ali que saiu, e eu não fiz o treinamento presencial, eu estou fazendo tudo pela Universidade Corporativa e participando de todos os eventos que vocês estão me convidando, eu estou participando. A minha dúvida é, eu vi que o palestrante, ele fez uma excelente apresentação aí das etapas, encontro do 1 até o 14, e eu, como Ali, eu posso, por exemplo, eu já fui no primeiro encontro nas minhas escolas, e eu já vou registrar os dados lá, que é a ficha de registro, o termo de adesão, e aquele outro lá que eu esqueci agora, são 3. Aí eu posso já dar andamento nos outros, só a partir de cada encontro que eu vou jogando as informações dentro lá do sistema? Cada encontro que eu tiver, a minha pergunta é, cada encontro que eu vou tendo, que eu vou jogando as informações dentro do sistema, não dá para adiantar, não é isso? Isso, por exemplo, você tem que esperar a aprovação do próximo encontro, né, para ele ser criado. Então, Meu consultor que vai aprovando e eu vou fazendo, é isso. isso. Ah, No perfeito. caso, Era essa a minha dúvida. você faz o preenchimento, por exemplo, do primeiro encontro, você envia para o consultor aprovando, o segundo ele fica liberado para você. E assim por Perfeito, então é diante. isso. Então, perfeito, é isso mesmo. Então, não está difícil, não é fácil. Obrigada. Só lembrando, é aquilo que Sim. eu falei, né? Nesse primeiro encontro, a gente tem ali, o primeiro encontro do sistema corresponde a 3 encontros na prática, né? Então, à medida que Sim. você for fazendo, né, fez o termo de adesão, ali a formação do GT, vai colocando no sistema. Aí vai no outro dia, fez a SWOT, fez a GUT, aliás, fez o diagnóstico, fez a SWOT, fez a GUT, já coloca lá no sistema, até você conseguir fechar, né? Aí fechou, mandou para o orientador ou para o consultor, o orientador vai olhar, e ele vai, então, dar o sinal verde para você começar o segundo encontro. Aí você vai para o segundo Ah, encontro, tá bom? entendi. E o termo de visita você explicou aí, ele baixa, é o consultor que manda para mim? Eu tenho ele para onde baixar? Porque o termo de adesão é o do primeiro encontro, que ele assina lá e Então, essa. aderiu, a escola aderiu. Aí tem o termo de visita, que é dos encontros. Dos outros, Uhum. primeiro, segundo, terceiro, de cada encontro. E cada encontro que eu vou, eu tenho que imprimir, fazer o upload desse termo e anexar? Como é que é? Eu não entendi essa parte. Então, essa informação a gente vai passar para vocês novamente. Eu vou checar isso direitinho, porque essa é uma novidade do sistema, né, Wallace? A gente tinha só o link antigamente que a gente mandava. Agora tem um documento que o Wallace falou aí, que são os gestores que disponibilizam para vocês. Então, eu vou checar isso direitinho e a gente alinha aí com os gestores para vocês poderem preencher o sistema direitinho. Não sei se Matheus tem alguma contribuição em relação a isso, Matheus, sobre esse. Não, eu até... a gente conversa depois internamente, porque Isso, para na ver, minha né? visão era o link mesmo. Isso era o link. Então, de repente, tem alguma questão aí para mais alguma. Porque às vezes legislação, né? Tem a questão de LGPD, enfim, algumas coisas modificam e a gente tem que estar alinhado com tudo isso. Então, pode ser que seja uma coisa nova aí. Mas, enfim, vocês vão sendo informados e alinhando sempre com os gestores. Uma dica, gente, é a seguinte, assim, num primeiro momento parece bastante
coisa e tal, bastante informação para guardar, mas o sistema é bem orgânico, assim, a gente vai preenchendo e ele vai nos solicitando. Então, você não consegue avançar se você não colocar os dados ali, né? Então, acho que foquem nesse primeiro encontro do sistema, fechem lá as primeiras reuniões, organizem os documentos, vão guardando sempre os documentos impressos, embora a gente tenha que subir, né, eles para o sistema, e aí concluam, né, esse primeiro encontro, aí depois vocês passam para o segundo. Essa é a minha dica, porque no início eu também fui Ali, já falei para vocês, então no início a gente fica meio agitado, né, meio ansioso, querendo saber tudo de uma vez, mas não, vai tranquilo, preenche ali, né, os documentos, o radar, enfim, todas as coisas e depois vão tocando, tá? Outra coisa, eu acabei de colocar o link aí da presença, tá? Então, não esqueçam de assinar. Vamos lá, mais alguma mãozinha levantada aqui para fazer pergunta? Acho que por enquanto não. Também não tem nenhuma aqui pelo chat. Deixa eu dar mais uma checada. A gente vai tentar disponibilizar essa gravação hoje. Vou falar com as meninas lá, como vocês pediram, né? Ô, Diga. ô, Gláucia, não só a gravação, gente, a gente disponibiliza só quando acabar a capacitação, tá? Por Ah, conta tá, da entendi. presença de Tá, vocês, mas assim, vocês vão ter acesso, a gente vai ter na Universidade Corporativa para vocês acessarem, então é bom você revisitar, né, essa capacitação que está sendo feita, porque são assuntos técnicos, é muito tranquilo de mexer no sistema mesmo, mas vale a pena resgatar, né, porque vai estar na Universidade Corporativa, a gente coloca no YouTube, no Aliflix também, que é o nosso canal do programa Ali, então vocês vão ter acesso ao vídeo, aí consegue, como é que era no encontro 3 mesmo, vai lá e olha de novo no vídeo e vocês vão é só no primeiro ciclo, tá, gente? Eu garanto para vocês. Nos próximos, vocês já vão estar dominando tranquilamente. é isso mesmo. É bem essa, nesse esquema, né? A gente logo no início acaba achando que tem muita coisa e tal, e fica querendo também pular umas etapas para dominar logo, mas é isso, vai preenchendo tranquilamente, vai alinhando com o orientador, vai alinhando com o gestor, porque eles também estão sempre atualizados, né, de todas as informações, e a gente tá aqui. O Ini está perguntando aqui se tem algum PDF desse passo a passo. Isso tudo está no manual, né? A forma a orientação de como que vocês vão trabalhar cada um dos encontros e o nome dos documentos estão todos ali, eles são iguais aos que o sistema pede, né? Então, acho que essa sugestão aí do Matheus é ótima, né? Olha o vídeo todo depois e aí E vai comparando com o manual. perfeito, Glaucia. E assim, gente, no Aliflix, né, que depois de acabar a capacitação, a gente disponibiliza para vocês, mas é só entrar no YouTube e botar Aliflix, gente. Lá a gente tem separado por modalidades. Então a gente tem de todas e a gente tem de educação. Quando você entrar no Aliflix, no YouTube, siga lá, e você entra no Educação, a gente tem, né, o pessoal do sistema, o Alice, Giovanni, gentilmente gravou vídeos por encontro. Então, assim, tá muito fácil, gente. É só você entrar. Pô, como é que faz o encontro 1? Você entra lá no Aliflix, você consegue saber como é que é trabalhado. Então, fiquem bem tranquilos, porque tá bem explicativo, né? Tem no manual, para quem gosta de ler, e tem os vídeos para quem gosta de assistir. Isso. E Gabriel está perguntando aqui, os termos de autorização, como o da LGPD tem no sistema, qual é a autorização que você está se referindo? Será que é o termo de aceite, a visita? Quer falar aí, Gabriel? Posso abrir seu microfone aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá pronto, Gabriel. Quer falar? Ou prefere falar pelo chat? Oi, bom Oi, dia. bom O dia. da LGPD, autorização da Lei Geral de Proteção de Dados, se tem no sistema para a gente levar todo o encontro, tem que preencher ele, né? Ah, sim, é daquele das visitas, né? Isso. Todo encontro você tem que preencher ele.
e aí você sobe depois na hora que você preenche ali o encontro. Mas até Certo, assim, a ok. gente, no, Gabriel, em termos de adesão, a gente já fala sobre a LGPD. Quando a escola entra, né, a gente já tem a aprovação do responsável que está de acordo com a LGPD, que pode passar os dados e tudo mais. Então, o termo de adesão ele já mata muito do termo de visita, né? Porque você já tem as informações lá, ele já aprovou, ele sabe que tem que encaminhar os dados, tem que receber vocês e tudo mais. Então, ali já acaba resolvendo no primeiro encontro. Isso, Ok. É que todo o passo a passo aí que foi apresentado, vários locais você tem que acrescentar o termo da LGPD. isso. Então, no caso, poderia ser o mesmo termo que foi feito na primeira visita do aceite, você salvar ele e E, adicionar todas as então, vezes. deixa eu colocar uma informação aqui. A gente, na ficha de participantes do encontro, ele também tem uma informação sobre política de segurança de dados, né? Se vocês olharem lá nos anexos de vocês no manual, ele vai estar lá no finalzinho falando sobre a LGPD. Então, acho que esse encontro, essas fichas dos encontros, são as fichas que vocês colocam ali, embora essa ficha que o Matheus falou, termo de adesão no início, que já garante ali realmente muita, né, muita coisa em relação à proteção de dados, mas cada vez que entra no, que é aquilo que eu falei, às vezes o encontro vão ter pessoas diferentes, né, que ainda não liberaram a informação. Então, acho que é por isso que tem essa informação no final, tá? Então, quando for encontro, pega aquele material do encontro, já vai estar ali o espacinho para você subir, você já vai colocar os nomes das pessoas no sistema. Se já tiver cadastrado, o sistema agora puxa automaticamente, que é uma maravilha, que a gente não precisa mais preencher. E é isso. Ok, obrigado. Ok, Gabriel? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Ainda temos alguns minutinhos aí. Tá ok, então? Podemos encerrar? O que que você acha aí, Matheus? Tá top, assim, gente, fiquem bem tranquilos, tranquilas. Como eu falei, a gente tem suporte, a gente tem os vídeos, tem o manual, e o dia a dia, rapidamente vocês vão aprendendo. Só, por favor, não. Vocês têm a validação do sênior ou do orientador, então, mas saibam que nunca dá para voltar atrás depois da aprovação deles. Então, os sêniores e orientadores são corresponsáveis por aquilo que vocês estão colocando, né? Eles aprovam tudo, então isso é muito sério. A gente pega, né, quando tem auditoria através do sistema, é muito fácil de encontrar as coisas. Então é só levar muito a sério os termos de visitas, os materiais que vocês vão colocar lá, vai ser aprovado por eles, não dá para voltar atrás. E vamos embora, gente. Vamos embora que tá quase acabando, né? Amanhã a gente tem. Vou deixar para ti, né, Glaucia, falar de amanhã, porque você vai ser a nossa convidada também, né? Amanhã é o melhor dia, é o dia que a gente vai falar das práticas, né, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. A gente vai ter convidados aí que vão falar também sobre isso, que é no dia a dia que a gente realmente vai conseguir entender melhor e ir se adaptando, né, não só o sistema, né, como eu falei, ele é bem orgânico, ele tem ficado cada vez melhor. Acho que parabéns aí à equipe, né, o Wallace e a equipe que estão trabalhando, e, enfim, Matheus e todo mundo que está aí, né, eh, na organização do processo, né, eu acho que a gente também, como Ali, a gente tem eu acho que a gente tem muita contribuição nisso, que a gente vai trazendo quais são os problemas, quais são as limitações, né, e isso vai fazendo com que o pessoal aí que mexe no sistema consiga trazer isso, consiga resolver isso, né? Então, acho que também as sugestões de vocês são interessantes, as sugestões, né? E sabendo que a gente tem sempre um tempinho aí para resolver essas coisas, né? Então, as coisas vão melhorando sempre aos pouquinhos, né?
Vocês são muito importantes aí para dar esse feedback para a gente. E realmente, acho que amanhã vai ser a cereja do bolo, vai ser o dia a dia, o que que acontece, o que que não acontece lá no chão da escola, né? Quais são as situações que a gente tem, enfim. Acho que vai ser bem legal. Então, venham preparados aí para anotar essas dicas todas, porque vai ser bem legal. Então, Wallace, mais uma vez, meu querido, muito obrigado. Vocês são foda. Sempre falo isso. Glaucia também, obrigado pela condição. E, gente, até amanhã. Contamos com vocês. É isso. Beijos, Beijo, gente. Até amanhã. Não esqueçam de assinar aí. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.